Immanuel Kant. Resposta à pergunta: que é esclarecimento? O esclarecimento significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir do seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. É a si próprio que se deve atribuir essa minoridade, uma vez que ela não resulta da falta de entendimento, mas da falta de resolução e de coragem necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela de outro. Sapere aude, tenha a coragem de te servir de teu próprio entendimento. Tal é, portanto, a divisa do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma parte tão grande dos homens, libertos há muito pela natureza de toda tutela alheia, comprazem-se em permanecer por toda a sua vida menores. E é por isso que é tão fácil a outros instituírem-se seus tutores. É tão cômodo ser menor. Se possuo um livro que possui entendimento por mim, um diretor espiritual que possui consciência em meu lugar, um médico que decida acerca de meu regime, etc., não preciso eu mesmo esforçar-me. Não sou obrigado a refletir se é suficiente pagar. Outros se encarregarão por mim da aborrecida tarefa. Que a maior parte da humanidade, e especialmente todo o belo sexo, considere o passo a dar para ter acesso à maioridade como sendo não só penoso, como ainda perigoso, é ao que se aplicam esses tutores que tiveram a extrema bondade de encarregar-se de sua direção. Após ter começado a emburrecer seus animais domésticos e cuidadosamente impedir que essas criaturas tranquilas sejam autorizadas a arriscar o menor passo sem o andador que as sustenta, mostram-lhes em seguida o perigo que as ameaça se tentam andar sozinhas. Ora, esse perigo não é tão grande assim, pois, após algumas quedas, elas acabariam aprendendo a andar. Mas um exemplo desse tipo intimida e dissuade usualmente toda a tentativa ulterior. É, portanto, difícil para todo homem, tomado individualmente, livrar-se dessa minoridade que se tornou uma espécie de segunda natureza. Ele se apegou a ela e é então realmente incapaz de se servir de seu entendimento, pois não deixam que ele o experimente jamais. Preceitos e fórmulas, esses instrumentos mecânicos destinados ao uso racional ou antes ao mau uso de seus dons naturais, são os entraves desse estado de minoridade que se perpetua. Quem o rejeitasse, no entanto, não efetuaria mais do que um salto incerto por cima do fosso mais estreito que seja, pois ele não tem o hábito de uma tal liberdade de movimento. Assim, são poucos os que conseguiram, pelo exercitar de seu próprio espírito, libertar-se dessa minoridade, tendo, ao mesmo tempo, um andar seguro. Que um público, porém, esclareça-se a si mesmo, é ainda assim possível. É até, se lhe deixarem a liberdade, praticamente inevitável, pois então sempre se encontrarão alguns homens pensando por si mesmos, incluindo os tutores oficiais da grande maioria que, após terem eles mesmos rejeitado o jugo da minoridade, difundirão o espírito de uma apreciação razoável de seu próprio valor e a vocação de cada homem de pensar por si mesmo. O que há de especial nesse caso é que o público, que outrora eles haviam submetido, os forçará então a permanecer nesse estado, por pouco que eles sejam pressionados pelas iniciativas de alguns de seus tutores totalmente inaptos ao esclarecimento, o que prova a que ponto é nocível incultar preconceitos,
pois eles acabam vingando-se de seus autores ou dos predecessores destes. É por esse motivo que um público só pode aceder lentamente ao esclarecimento. Uma revolução poderá talvez causar a queda do despotismo pessoal ou de uma opressão cúpida e ambiciosa, mas não estará jamais na origem de uma verdadeira reforma da maneira de pensar. Novos preconceitos servirão, assim como os antigos, de rédeas ao maior número, incapaz de refletir. Esse esclarecimento não exige, todavia, nada mais do que a liberdade, e mesmo a mais inofensiva de todas as liberdades, isto é, a de fazer um uso público de sua razão em todos os domínios. Mas ouço clamar de todas as partes: não raciocinai. O oficial diz: não raciocinai, mas fazei o exercício. O conselheiro de finanças: não raciocinai, mas pagai. O padre: não raciocinai, mas crede. Só existe um Senhor no mundo que diz: raciocinai o quanto quiserdes e sobre o que quiserdes, mas obedecei. Em toda parte só se vê limitação da liberdade. Mas que limitação constitui obstáculo ao esclarecimento e qual não constitui ou lhe é mesmo favorável? Respondo: o uso público de nossa razão deve a todo momento ser livre, e somente ele pode difundir o esclarecimento entre os homens. O uso privado da razão, por sua vez, deve com bastante frequência ser estreitamente limitado, sem que isso constitua um entrave particular ao progresso do esclarecimento. Mas entendo por uso público de nossa razão o que fazemos enquanto sábios para o conjunto do público que lê. Denomino de uso privado aquele que se é autorizado a fazer de sua razão em um certo posto civil ou em uma função da qual somos encarregados. Ora, muitas tarefas que concorrem ao interesse da coletividade necessitam de um certo mecanismo, obrigando certos elementos da comunidade a se comportar passivamente a fim de que, graças a uma unanimidade artificial, sejam dirigidos pelo governo a fins públicos, ou pelo menos impedidos de destruí-los. Nesse caso, com certeza, não é permitido argumentar. Deve-se somente obedecer. Dado que essa parte da máquina, no entanto, se concebe como elemento do bem público como um todo, e mesmo da sociedade civil universal, assume, por conseguinte, a qualidade de um erudito que se dirige a um só público, no sentido próprio do termo, por meio de escritos. Ele pode então raciocinar sem que as tarefas às quais ele está ligado, como um elemento passivo, sejam afetadas. Desse modo, seria muito nocivo que um oficial, tendo recebido uma ordem de seus superiores, ponha-se durante seu serviço a raciocinar em voz alta sobre a conveniência ou utilidade dessa ordem. Ele só pode obedecer, mas não se pode com justiça proibir-lhe, enquanto especialista, fazer observações sobre as faltas cometidas durante o período de guerra e submetê-las ao julgamento de seu público. O cidadão não pode recusar-se a pagar os impostos que lhe são exigidos. A crítica insolente de tais impostos no momento em que ele tem a obrigação de pagá-los pode até ser punida como um escândalo que poderia provocar rebeliões gerais. Mas não está em contradição com seu dever de cidadão se, enquanto erudito, ele manifesta publicamente sua oposição a tais imposições inoportunas ou mesmo injustas. Do mesmo modo, um padre está obrigado diante de seus catecúmenos e sua paróquia a fazer seu sermão de acordo com o símbolo da igreja a qual ele serve.
pois ele foi empregado sob essa condição, mas, enquanto erudito, ele dispõe de liberdade total, e mesmo da vocação para tanto, de partilhar com o público todas as suas ideias minuciosamente examinadas e bem intencionadas que tratam das falhas desse simbolismo e de projetos visando a uma melhor abordagem da religião e da Igreja. Não há nada aí que seja contrário à sua consciência, pois o que ele ensina em virtude de sua função enquanto dignatário da Igreja, ele o expõe como algo que ele não pode ensinar como quiser, mas que é obrigado a expor segundo a regra e em nome de uma outra. Ele dirá: nossa Igreja ensina isto ou aquilo, eis as provas das quais ela se serve. Ele extrairá em seguida todas as vantagens práticas para sua paróquia dos preceitos os quais, por sua parte, ele não subscreve com convicção total, mas que ele expõe de modo sólido, pois não é impossível que haja neles uma verdade oculta, e em todo caso, nada há ali que contradiga a religião interior. Pois, se ele julgasse encontrar tal coisa, não poderia em consciência exercer sua função. Deveria demitir-se. O uso, portanto, que um pastor em função faz de sua razão diante de sua paróquia é apenas um uso privado, pois esta é uma assembleia de tipo familiar. Qualquer que seja a sua dimensão, e levando isso em conta, ele não é livre enquanto padre e não tem o direito de sê-lo, pois ele executa uma missão alheia à sua pessoa. Em contrapartida, enquanto erudito que, por meio de seus escritos, fala ao verdadeiro público, isto é, ao mundo, por conseguinte no uso público de sua razão, o padre desfruta de uma liberdade ilimitada de servir-se de sua própria razão e de falar em seu próprio nome, pois querer que os tutores do povo, nas coisas eclesiásticas, voltem a ser menores é um absurdo que contribui para a perpetuação dos absurdos. Entretanto, uma sociedade de eclesiásticos, um sínodo, por exemplo, ou uma classe, como são chamados entre os holandeses, não deveriam ter o direito de comprometer-se mutuamente por juramento sobre um certo símbolo imutável para assim manter sob tutela superior permanente cada um de seus membros e graças a eles o Digo que é absolutamente impossível. Tal contrato, concluído para proibir para sempre toda extensão do esclarecimento ao gênero humano, é completamente nulo e para todos os efeitos não ocorrido, tivesse sido implementado mesmo pelo poder supremo, pelas dietas do império e pelos mais solenes tratados de paz. Uma época não pode se aliar e conspirar para tornar a seguinte incapaz de estender seus conhecimentos, sobretudo tão urgentes, de libertar-se de seus erros e finalmente fazer progredir o esclarecimento. Seria um crime contra a natureza humana, cuja vocação original reside nesse progresso, e os descendentes terão pleno direito de rejeitar essas decisões tomadas de maneira ilegítima e criminosa. A pedra de toque de tudo o que pode ser decidido sob forma de lei para um povo se encontra na questão: um povo imporia a si mesmo uma tal lei? Ora, esta seria possível, por assim dizer, na espera de uma melhor e, por um breve e determinado período, a fim de introduzir uma certa ordem, sob a condição de autorizar ao mesmo tempo cada um dos cidadãos, principalmente o padre, em sua qualidade de erudito, a fazer publicamente, isto é, por escrito, suas observações sobre os defeitos da antiga instituição, sendo, enquanto isso, mantida a ordem introduzida. E isso até que a compreensão de tais coisas esteja publicamente tão avançada e confirmada a ponto de, reunindo as vozes de seus defensores, nem todos com certeza,
trazer diante do trono um projeto. Proteger as paróquias que se julgassem a respeito de uma instituição da religião modificada segundo suas concepções, sem prejudicar, contudo, aquelas que quisessem manter-se na situação antiga. Mas é simplesmente proibido acordar-se sobre uma constituição religiosa imutável, a não ser contestada publicamente por ninguém, mesmo que fosse o tempo de duração de uma vida, e anular literalmente, desse modo, todo um período da marcha da humanidade em direção à sua melhoria, e torná-la não só estéril, mas ainda prejudicial à posteridade. Um homem pode, a rigor, pessoalmente e, mesmo então, somente por algum tempo retardar o esclarecimento em relação ao que ele tem a obrigação de saber, mas renunciar a ele, seja em caráter pessoal, seja ainda mais para a posteridade, significa lesar os direitos sagrados da humanidade e pisar-lhe em cima. Mas o que um povo não é sequer autorizado a decidir por si mesmo, o monarca tem ainda menos o direito de decidir pelo povo, pois sua autoridade legislativa repousa precisamente sobre o fato de que ele reúne toda a vontade popular na sua. Se ele propõe apenas conciliar toda verdadeira ou pretensa melhoria com a ordem civil, ele só pode, por outro lado, deixar a cargo de seus súditos o que eles estimam necessário para a salvação de sua alma. Isto não lhe diz respeito. Em contrapartida, ele deve velar para que ninguém impeça a outro pela violência de trabalhar com todas suas forças para a definição e promoção de sua salvação. Ele prejudica a sua própria majestade quando intervém nestes assuntos, como se concernissem à autoridade do governo os escritos nos quais seus súditos tentam esclarecer sua ideia, ou quando age por sua própria vontade se expõe à censura de Caesar no est supra grammaticus, ou seja, César não está acima dos gramáticos. É também, e mais ainda, o caso quando ele rebaixa seu poder supremo defendendo contra o resto de seus súditos o despotismo eclesiástico de alguns tiranos em seu estado. Quando se pergunta, portanto, vivemos atualmente numa época esclarecida? A resposta é não, mas numa época de esclarecimento. Muito falta ainda para que os homens, no estado atual das coisas, tomados conjuntamente, estejam já num ponto em que possam estar em condição de se servir, em matéria de religião, com segurança e êxito, de seu próprio entendimento sem a tutela de outrem, mas que, desde já, o campo lhes esteja aberto para mover-se livremente e que os obstáculos à generalização do esclarecimento e à saída da minoridade que lhes é auto-imputável sejam cada vez menos numerosos, é o que temos signos evidentes para crer. A esse respeito, é a época do esclarecimento ou o século de Frederico. Um príncipe que não julgue indigno de si mesmo que ele considere como um dever nada a prescrever aos homens em matéria de religião, que lhes deixa sobre esse ponto uma liberdade total e recusa, no que lhe diz respeito, o orgulhoso termo de tolerância, é ele mesmo esclarecido, e por ter sido o primeiro a libertar o gênero humano de sua minoridade, pelo menos no que concernia ao governo, e por ter deixado a cada um livre de se servir de sua própria razão em todas as questões de consciência, merece ser louvado pelo mundo que lhe é contemporâneo e pelo futuro agradecido. Sob seu reinado, honoráveis eclesiásticos, a despeito de seu dever de função, têm a permissão, em qualidade de eruditos, de apresentar livre e publicamente ao exame de todos os juízos e pontos de vistas que se afastam aqui ou ali dos símbolos adotados. Melhor ainda, esse direito é concedido a todos que não se encontram limitados por seu dever de função. Esse espírito de liberdade estende-se também ao exterior,
mesmo onde deve lutar com os obstáculos externos de um governo que ignora sua verdadeira missão, pois mostra a este, por seu exemplo brilhante, que ali onde reina a liberdade nada há a temer para a tranquilidade pública e unidade do Estado. Os homens procuram libertar-se de sua grosseria, por pouco que não se esforcem para mantê-los artificialmente em tal condição. Situei o alvo principal do esclarecimento, a saída do homem da minoridade da qual ele próprio é culpado, principalmente no domínio da religião, pois, em relação às ciências e às artes, nossos soberanos não se interessam em desempenhar o papel de tutores de seus súditos. Além disso, essa minoridade a qual me referi, além de ser a mais nociva, é também a mais desonrosa. Mas a reflexão de um chefe de Estado que favorece o esclarecimento vai mais longe e vê bem que, mesmo a respeito da legislação, não há perigo em autorizar seus súditos a fazer publicamente uso de sua própria razão e em expor ao mundo suas ideias sobre uma melhor redação das leis, mesmo que seja com a ajuda de uma crítica franca das já existentes. É disso que temos um exemplo brilhante, que nenhum outro monarca, a não ser aquele que veneramos, forneceu ainda. Mas somente aquele que, além disso, ele mesmo esclarecido, não teme as trevas, mas ao mesmo tempo tendo sob o comando um exército numeroso e bem disciplinado, garantia da tranquilidade pública, pode dizer o que um Estado livre não ousa dizer: raciocinai o quanto quiserdes e sobre o que desejares, mas obedeceis. Revela-se assim uma marcha estranha, inesperada das coisas humanas. De todo modo, aqui, como em todo lugar, quando se considera globalmente quase tudo o que há nisso, é paradoxal. Um grau mais elevado de liberdade civil parece ser vantajoso para a liberdade do espírito do povo e lhe impõe, todavia, barreiras intransponíveis. Um grau menos elevado daquela proporciona a este, em contrapartida, a possibilidade de estender-se de acordo com suas forças. Quando, portanto, a natureza libertou de seu duro envoltório o germe sobre o qual ela vela mais ternamente, isto é, a inclinação e a vocação para pensar livremente, então essa inclinação age por sua vez sobre a sensibilidade do povo, graças à qual este se torna cada vez mais capaz de ter a liberdade de agir e, finalmente, também sobre os princípios do governo, que encontra o seu próprio interesse em tratar o homem, que doravante é mais do que uma máquina, na medida de sua dignidade. Immanuel Kant, Königsberg, Prússia, dia 30 de setembro de 1784. Tradução Luiz Paulo Rouanet.